Então, dando sequência à nossa disciplina de logística agroindustrial, hoje a gente vai falar um pouquinho da evolução sobre o entendimento do que é logística. A gente vai falar um pouquinho da visão tradicional até a visão mais contemporânea nos dias atuais. Então, esses são os nossos módulos da nossa disciplina, e aí hoje começando então com o módulo 1 da visão tradicional à visão moderna. Então, o primeiro entendimento do que se tinha de logística, a gente pode chamar, né, segundo a teoria, a era do campo ao mercado. E por que, né, a logística naquele momento tinha esse entendimento? A gente tem que lembrar sempre que o conceito de logística, de cadeia de suprimentos, ele está associado com o momento histórico em que a gente está vivendo. Então, a primeira ideia da importância da logística, né, enquanto objeto de estudo, né, é exatamente no início do século XX. E basicamente a economia era movida por quê? Pela agricultura, pelas diferentes atividades agrícolas. Então a grande preocupação daquele momento, por isso a era do campo ao mercado, era o quê? Como é que eu vou levar os meus produtos que estão lá sendo produzidos no campo, né? Como é que eu vou transportar isso até o mercado consumidor, até aos primeiros centros urbanos que então estavam sendo formados. Então a gente não tinha passado, né, por nenhuma revolução industrial, né? A economia da maioria dos países era baseado na agricultura. Então é lógico, né, que a atividade, que a logística vai estar tentando então dar conta dessas preocupações da época. Então, basicamente, a influência do transporte, né, a questão do transporte é o que na época é o entendimento do que era logística. Claro que esse conceito ainda não tinha sido desenvolvido ali, mas olhando hoje, né, as preocupações daquela época e como é que a gente conseguia introduzir o conceito de logística para aquela época, né, para a virada do século XX, aí, as questões basicamente de transporte. A partir daí, é importante lembrar também que a história ela não é estanque. Né? Então, você tem alguns processos históricos importantes que marcam eras, né? Mas esse movimento ele não é brusco. Né? Então, a preocupação era, né, só com a atividade agrícola, mas à medida que eu vou passando, né, pelo processo de revolução industrial, que também não acontece no mundo todo de uma única forma, né? Então, cada nação também, né, cada sociedade, ela vai tendo o entendimento do que é logística, dada o que está acontecendo naquele país, naquela sociedade, naquele momento. E as coisas não acontecem da mesma forma, né? Então, na era do campo ao mercado, sim, alguns países estavam preocupados com a distribuição, né, agrícola para os seus centros urbanos, algumas preocupações, né, também já com os produtos, com a perecibilidade dos produtos, né? Então é nesse momento também que tem início algumas teorias que estão atreladas aí com a logística, que é a teoria da localização. Como é que eu vou então distribuir a produção agrícola de modo que os produtos mais perecíveis, a produção de produtos mais perecíveis, né, de frutas, verduras, né, principalmente verduras naquela época, elas deveriam estar
deveriam ser produzidas mais próximas às cidades, enquanto produtos como grãos, né, que têm uma perecibilidade menor, inclusive a produção mesmo de porco para aquela época, né, não tanto gado para algumas regiões na produção de carne, ela poderia então, essa pastagem poderia estar um pouquinho mais afastada das cidades. Então veja, a logística também naquela época ajudava a desenvolver teorias correlatas, como organização do espaço, onde produzir cada coisa. É claro que as características, né, edafoclimáticas ali de determinadas regiões fazem, né, diferença para qual atividade agrícola vai ser produzida ali, mas questões de perecibilidade em função do transporte também já são incorporadas já em meados do século XX. Uma outra era, né, caminhando na história, um outro elemento que começa a interferir bastante no entendimento de logística são a influência militar. Isso por conta do quê? Por conta das guerras, né? Das duas grandes guerras. Então, todo o entendimento de logística, lá já começa, né? O próprio termo logística, ela vem, né, desse período aí, do período das duas grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, o entendimento de logística para aquela época, ela era vista como atividades segmentadas, porque pensem, né, quais eram as estratégias de guerra, como eu devo, né, para onde eu vou caminhar as minhas tropas. Então, isso era uma temática. Bom, as tropas, né, qual que é a estratégia de guerra assim, então as tropas vão caminhar para a cidade A, para a cidade B, para a cidade C, enfim. Mas e os armamentos, né? Como é que eu vou, onde que vai ser a base, né, dos armamentos para distribuir para as tropas? Onde é que vão ficar os feridos? Né? Então vai ter uma cidade de apoio para os feridos. Então vejam, todas as atividades da logística, elas eram especializadas e segmentadas. Então, eu tenho que dar conta da tropa, eu tenho que dar conta dos armamentos, eu tenho que dar conta dos alimentos para os soldados, né? Então, eram estratégias para cada segmento de guerra, digamos assim, né? Então, as estratégias, né, de como mover as tropas, como mover os armamentos, armazenagem, transporte, começaram, né, a ser desenhadas nessa época. Então, sim, o entendimento de logística, ele teve um desenvolvimento muito grande nesse período das duas guerras, mas sempre buscando formas de otimizar, né, a distribuição das tropas, otimizar a distribuição dos armamentos, otimizar aonde, né, iam ficar os feridos, enfim, todos de forma segmentada, tá? Então, essa é chamada a era da especialização, porque a logística, sim, se especializou em transporte, a logística se especializou naquele momento, né, nos fluxos de materiais, né, de matéria-prima que ia subsidiar, então, esse projeto de guerra. Como é que eu ia abastecer as cidades que ainda tinham uma população ali vivendo naqueles centros a despeito, né, do momento de guerra. Enfim, toda a influência do entendimento de logística começou a ser então segmentado. Vejam, a preocupação agora muda um pouco, não era só com a distribuição de alimentos, né, para a distribuição de alimentos para as grandes cidades, né, ou para os centros urbanos que estavam emergindo ali. Agora o pensamento era outro, preciso ser eficiente, né, na movimentação dos soldados, dos armamentos, enfim. Então essa era a influência da época. Não sei, daí uma outra fase da logística, aí tem
início entre os anos 60 e 70. Vejam, né? A gente está falando aqui de fatos históricos também que interferiram a evolução do conceito em logística. Então, países assim, por exemplo, o Brasil não viveu nenhuma grande guerra, então, a despeito disso, né, o entendimento do que era logística em meados dos anos 50 foram chegando aqui no Brasil também. Claro que a gente tem um gap temporal, né, porque os conceitos que estavam se consolidando em outros países, em outras nações, chegam em economias emergentes aí, com um certo delay em termos temporais, tá? Então, após essa era conhecida, a era da especialização, vem o movimento da era da integração interna. Então, a logística agora está olhando para dentro. Antes, a logística olhava para fora, né? Como eu vou movimentar as coisas, como eu vou chegar do meu centro de produção até o meu mercado consumidor, ou como eu vou mover as coisas da forma mais eficiente. Eu estava olhando para fora e de maneira segmentada e especializada. Agora eu começo a ter um olhar para dentro, porque a gente já passou por dois grandes movimentos de revolução industrial. Então, a economia da maioria dos países já deixa de ser uma economia agrícola e volta, já começa, né, quer dizer, nesse período já se tem uma economia industrial. Eu já consegui ter centros urbanos consolidados, né, para centros urbanos consolidados de consumo. As grandes cidades já estão ali bem estabelecidas, então a sociedade começa a consumir mais, né? Então eu preciso produzir também de maneira diferente. E então é nesse momento que a gente começa a partir então para uma logística que está olhando o processo industrial, a fábrica, o chão de fábrica, como é que eu melhoro os processos. Então a gente vem também de uma influência lá do Fordismo, que claro, não é nesse mesmo período, mas veio toda uma lógica de produção, né, encadeada dentro da fábrica. Então eu começo já a ter produtos mais elaborados, seja na indústria química, na indústria automobilística, na indústria da linha branca, né? Enfim, todo esse aparato que as cidades já amadurecidas, né? Os grandes centros aí já começam a consumir mais esse tipo de produto. Então a gente passa de uma economia de base rural, né? De base agrícola, para uma economia já industrializada, não na industrialização que a gente conhece hoje, mas daquela época, da década de 60, 70. Então, a logística passa, então, a olhar para dentro das indústrias e como é que eles podem melhorar as funções ali dentro. Por que eu boto essa foto aí da linha de produção de montagem de carro? Porque é exatamente isso que a logística está querendo explicar naquele momento. Como eu vou dentro da fábrica? O que eu vou começar a montar primeiro? Onde é que tem que ficar o estoque de peça? Né? Como é que vai ser a lógica da montagem do carro? Então, a partir daí, como é que eu vou gerenciar o meu estoque? O estoque, né, das peças para montagem dos meus bens, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, sim, a logística está olhando para essas questões agora, né? Para dentro dos sistemas, seja indústria, inclusive seja agricultura também. Então a gente para de olhar para o processo de transporte, né, armazenagem, mas eu começo a olhar para dentro do meu segmento, para dentro do meu sistema. Como eu vou melhorar a distribuição física
né? Eu tenho que ter um espaço dentro da minha fábrica ali, dentro da minha indústria, para receber matéria-prima. Quem vai receber? Como é que eu vou fazer toda a gestão desse estoque? Onde é que eu vou armazenar isso dentro da minha indústria? E como é que eu vou organizando o meu estoque de modo a saber que eu tenho tantas peças disso, tantos parafusos, porque isso está entrando para a minha linha de montagem. Então, eu preciso melhorar a logística, busco então ferramentas para melhorar esse processo interno do sistema. E aí, depois que a logística, então, ela olhou para fora, de forma segmentada, com foco no transporte, na armazenagem, o entendimento, então, vai mudando, né? Vejam como é uma evolução do paradigma da logística, né? Das preocupações e da influência da época, tá? De novo, datado e lembrando, cada sociedade, né? A história acontece diferente para os diferentes países, né? As coisas não acontecem no mesmo momento, né? Inclusive, né, temporalmente falando, não acontecem da mesma forma, né? Claro, cada país sofre influências distintas e o entendimento da logística também vai acompanhando esse movimento. Então, depois da nossa chamada era da integração interna, em meados da década de 70, 80, né, basicamente anos 80 aí, a logística começa a ter um foco no cliente. Vejam como é muito fácil entender essa evolução do conceito. Primeiro, a gente está falando de uma economia basicamente agrícola no mundo. A gente não passou, né, a gente não teve desenvolvimento da indústria, nem nada do tipo. Então, óbvio que a logística está preocupada com esse movimento. Produção agrícola, centros urbanos. Vem o período de guerra, então pós-guerra, guerra, preocupada então com as questões militares, basicamente vendo transporte e armazenamento. Isso era a preocupação da era da especialização. Aí com o advento então das revoluções industriais, do processo industrial na economia, né, uma economia agora já com centros urbanos bem estabelecidos e que consomem produtos, né, industrializados de diversas naturezas, carro, eletroeletrônica, enfim, a logística passa então a olhar para dentro do processo produtivo das coisas, para dentro da indústria, então é a era da integração interna. Depois a gente vem então para o momento de, tem várias empresas estabelecidas, né, empresas de vários segmentos e setores. Essas empresas começam, né, a buscar aumentar o seu portfólio, né, de consumidores. Então começa um processo de acirramento, né, da competição ali, e aí os diferentes setores, segmentos da economia começam a o quê? Como a logística pode contribuir, né, para eu ganhar mais cliente, para eu aumentar a minha clientela, o que esse mercado consumidor quer, né? Então, ele quer diferenciação de produtos, as questões de qualidade, quantidade, enfim, são elementos importantes. Como eu posso melhorar as minhas atividades logísticas, né, para garantir, então, mais sucesso junto aos consumidores finais, para poder ofertar um produto de melhor qualidade a um preço mais justo, né? Então, é nesse momento também que a logística ela passa a fazer parte das escolas de administração e de engenharia. Vejam, hoje logística, para essas duas grandes áreas, né, é uma disciplina de formação, é uma disciplina básica. Por quê? Porque vocês conseguem ter a visão do todo, né, quando os conceitos de cadeia de suprimentos, de logística são introduzidos.
Outro elemento importante, eu não sei se tem aqui, se é nessa aula ou nos outros módulos, em que eu falo um pouco, né, a posição, né, há anos atrás, os níveis mais altos aí dentro de uma empresa, dos CEOs, né, presidentes, enfim, das grandes lideranças das corporações, elas não, esses CEOs não tinham nenhuma relação com a área de logística, né? Ou um percentual muito pequeno, né, desses líderes aí eram provenientes da área de logística. Isso mudou num período de tempo muito curto. Hoje, cerca de 75% desses CEOs, desses presidentes, passaram pela logística, né, passaram dentro da sua empresa, né, que tem uma área de suprimentos, né, de supply, eles têm ligação com a área de supply chain. Então, vejam, né, por que esses profissionais, né, com essa formação, com essa expertise, passaram a ocupar esses cargos de liderança dentro das empresas. Porque são essas pessoas que têm a visão do todo, que conhecem as estratégias para captar, para adquirir produtos, insumos para o seu negócio de maneira mais eficiente, que faz toda uma relação com os fornecedores, né? De forma a obter mais qualidade ou negociar melhor preço, enfim. Ele sabe toda a rotina do fornecimento de matéria-prima, de insumos para os negócios. É o cara também que conhece toda a dinâmica interna. Eu estou pensando, por exemplo, numa indústria qualquer, uma indústria de alimentos, numa indústria, enfim, uma indústria farmacêutica, enfim, né? Uma empresa que, inclusive, o negócio dela é vender informação, é prestar consultoria, enfim, também tem uma relação com os fornecedores, seja de dados, seja de matéria-prima. Como é que eu vou distribuir isso internamente, né? Quais são os projetos, como é que vai ser a minha linha de produção, né? Por exemplo, se a gente pensar numa indústria processadora de sucos, de frutas, enfim, né? Como é que vai ser essa dinâmica das linhas de produção, como é que eu negocio com os fornecedores das frutas, que linhas de produção eu devo ativar em determinadas épocas do ano. Eu preciso conversar com o pessoal lá da ponta de vendas, com o pessoal de marketing, eu preciso saber o que o mercado consumidor está pedindo. Ele quer produto com menos teor de açúcar, né? Ele quer packings maiores, né? Porque, enfim, eles estão consumindo mais suco, ou não, tem uma linha infantil, eu preciso desenvolver várias caixinhas coloridas, porque as crianças têm consumido muito esse tipo de produto, seja no lanche da escola, enfim. Vejam, por isso esse cara que trabalhou na área de cadeia de suprimentos das suas empresas de supply, eles estão ocupando esses cargos de destaque na empresa exatamente porque eles conhecem um todo, né? Tem uma visão geral do todo. E aí é no momento da era do cliente, sim, que a logística começa a se aproximar lá do pessoal de marketing, entender um pouco como é que está o padrão de consumo, né? As pessoas têm consumido mais que tipo de produto alimentar, por exemplo. O que a sociedade tem buscado? E isso, de novo, também é particular para cada sociedade, né? Em países mais emergentes, a qualidade pode ser um elemento, mas o elemento custo ainda é a vertente mais forte. Então, eu também preciso aprimorar esses conceitos. E aí, vejam como é lógico a chegada até o período atual, né? Claro que isso provavelmente daqui a um tempo eu vou ter que colocar uma nova caixinha aqui, né? Hoje a gente fala da era do supply chain, gestão da cadeia de suprimentos, são todas palavras, são sinônimos, né? Mas quando eu falo logística,
Por isso que essa disciplina não chama supply chain ou não chama gestão da cadeia de suprimentos. Por quê? Porque quando eu falo logística, eu estou mais preocupado com questões de transporte e armazenagem. A gente tem um viés na disciplina, né? Por quê? Porque a gente está tratando de commodity agrícola, de produtos agrícolas, de produtos diferenciados agrícolas, de produtos orgânicos, de FLV, enfim, a gente trata dessa dinâmica que ainda é um entrave no contexto brasileiro a ser superado. Então, por isso, por exemplo, que essa disciplina não chama cadeia de suprimentos. Podia se chamar? Podia. São sinônimos? São, mas quando eu uso o termo logística, ele me remete mais a essas questões. Bom, mas de qualquer forma, no período atual, é a era do supply chain. E quais foram as principais influências dessa época? Foi o processo de globalização, de intensificação, então, da comercialização entre as diferentes nações e o advento da tecnologia da informação nas suas mais diferentes formas. E hoje isso fica muito emblemático, né, principalmente nesse período da pandemia, a relevância da gestão da cadeia de suprimentos, a importância da logística. Hoje, aposto que a maioria de vocês passou a comprar muito mais, né, a fazer muito mais compras por qualquer uma dessas ferramentas aí, né, compras online, e a logística tem que dar conta desse grande aumento aí de volume de vendas e tentando manter a qualidade, claro. Como é que eu vou manter a qualidade desses sistemas? Garantindo a integridade do produto que você está comprando de forma online, garantir o prazo de entrega, né? Então, essas métricas aí são importantes e passam hoje também a ser uma nova preocupação, tá? Então, é fazer toda a gestão, né, dessas informações que chegam de diferentes formas e as preocupações, é claro, também da logística passam a ter uma outra dimensão. Então, vejam, a evolução do conceito ela é bem didática entender essa evolução do conceito. Então, primeiro, a logística ela consegue trabalhar de forma segmentada, de forma separada, os diferentes elos de uma cadeia de suprimentos. Então, eu tenho os fornecedores, eu tenho o setor de compras, tenho o próprio processo produtivo, né, dos diferentes bens, das diferentes cadeias produtivas que eu estiver analisando. Isso vai ser distribuído e chegar até o cliente final. Então, eu tenho atividades e a logística está preocupada com cada uma dessas caixinhas aí. Aí a gente passa por uma evolução, por quê? Porque eu olhei para dentro do meu chão de fábrica, eu preciso melhorar a eficiência logística de dentro da minha unidade produtiva. Então, eu preciso conversar melhor com o pessoal de compras e com o pessoal que está fazendo a distribuição. E aí, depois, no período atual, contemporâneo, a tecnologia da informação, a intensificação do processo de vendas através da globalização, intensificação da comercialização, eu preciso negociar melhor com os meus fornecedores para garantir escala de matéria-prima, para eu garantir regularidade da entrega da minha matéria-prima, porque a minha atividade ela não pode parar, e eu tenho que olhar lá para o meu cliente que está demandando produtos diferenciados, ele quer rastreabilidade, eu preciso garantir qualidade, enfim, né? Então eu comecei a integrar efetivamente de ponta a ponta a minha cadeia, e é isso o que a logística faz hoje, tá? Então aqui de novo é mais um exemplo dessa inter-relação, e uma vez que eu integrei toda a minha cadeia, eu vou poder avaliar melhor a minha cadeia, né? Identificando os pontos fortes e os pontos fracos,
e através de indicadores de desempenho propor medidas corretivas. Olha, a negociação com os fornecedores não está bem porque isso atrasou ou interferiu na qualidade do meu processo produtivo, voltando lá para o nosso exemplo, né, de uma cadeia de produção de sucos, né? Então, olha, o rendimento com um determinado fornecedor, eu estou, sei lá, produzindo suco de uva. Bom, eu comprei uva de determinado fornecedor, caiu o rendimento, então eu preciso, né, melhorar porque o meu indicador de desempenho está mostrando que efetivamente, historicamente, eu tinha uma produção, né, de suco assim, com Brix tal, enfim. Então, eu preciso o tempo todo estar avaliando essas diferentes ligações ao longo da minha cadeia e trazendo um fluxo de informação de volta. Então, eu tenho uma ida de fluxo de produtos e uma volta com fluxo de informação que vai retroalimentar aí todo o meu processo. E aí, no período contemporâneo, então, os desafios da logística têm aumentado ainda mais. A pandemia, então, nem se fala, né? Tem sido um desafio constante, mas eu acho que os negócios, ainda bem, né, que a gente já tinha várias tecnologias disponíveis aí, né? De diferentes formas, tecnologia pensando no formato, nessa demanda pela internet, tecnologia para o próprio processo produtivo, essas novas ferramentas aí de compra, enfim, tudo isso facilitou, né, o estabelecimento ou não de alguns negócios, né? Mas de qualquer forma, a pandemia também é um novo desafio e que as cadeias de suprimentos tiveram que encontrar novas formas, né, para superar essas novas demandas impostas, né? Outro desafio para a logística, então, também é a proliferação de produtos. E aí, imaginem isso numa linha de produção, né? Então, isso também é um desafio olhando para dentro da empresa, né, para dentro dos negócios, como para as estratégias também de venda e colocação desses produtos no mercado. E além disso, né, a gente fala também em logística que os produtos têm um menor ciclo de vida, né? Então isso, a cada eu tenho um novo lançamento, né? Vejam aí os celulares, a cada 6 meses tem um novo modelo no mercado, então tem toda uma estratégia, né, do ponto de vista de marketing, que precisa conversar com o pessoal de supply para definir como é que vai ser a estratégia, como é que eu vou colocar isso de fato no mercado. Então vejam, esse encurtamento do ciclo de vida dos produtos, né? Então, celulares para mim é um bem emblemático. Isso impõe novos desafios. A logística, né, precisa responder de maneira mais ágil a essas novas demandas. Eu deixo aqui um vídeo para vocês verem depois que tenta frisar alguns dos conceitos que a gente tem discutido, né? Eu falo muito da agricultura, da indústria, mas aí tem alguns exemplos nos vídeos também que falam um pouquinho sobre, por exemplo, os mercados atacadistas, tá? Então que demandam, né, quer dizer, que fazem logística o tempo todo. Eu já fui falando isso ao longo da aula, né, falando dessa diferença, desse gap temporal. Então, sim, no Brasil, né, as eras, né, as eras logísticas, elas se deram de maneira diferentes ao longo do tempo, mas eu acredito que, claro, tem países que ainda, né, economias emergentes que ainda não conseguiram, o Brasil também é uma delas, a gente não conseguiu nem superar os entraves relacionados ao transporte. A gente não tem uma malha viária eficiente para dar conta da movimentação e da natureza dos produtos que a gente circula aqui, né? Custo de transporte ainda pesa muito nos negócios no Brasil, sejam eles agrícolas ou não, tá? Mas de
A gente não superou esses problemas, a gente ainda tem uma grande participação do custo de transporte e de armazenagem, a gente tem uma matriz desbalanceada, né, calcada basicamente no segmento rodoviário, né, e o rodoviário fazendo a movimentação de produtos que não é característico para ele movimentar, vide aí os produtos agrícolas, né? Então, o sistema ferroviário e hidroviário seriam os mais indicados e o rodoviário ficaria só fazendo a ponta, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Falando um pouquinho, né, de como é que os Estados Unidos conseguiu, então, dar conta um pouquinho desse equilíbrio, né, foi tirando o peso, então, dos estoques da sua matriz. Isso aqui é uma pesquisa do Banco Mundial, em que os empresários, eles avaliaram, então, essa aqui é o último acesso que a gente teve, tá? De 2014, mas de qualquer forma ilustra um pouco o que os empresários acreditam, né? De como é o desempenho brasileiro quando eles estão negociando com a gente, qual que é o peso então da logística e da infraestrutura quando eles estão negociando com o Brasil. Então, essa enquete aí mostra um dos problemas que persiste, né, que a despeito dos problemas de infraestrutura, outros itens avaliados por essa pesquisa junto aos empresários do mundo que negociam com o Brasil, problemas de consistência das entregas, confiabilidade, falta de rastreamento, disponibilidade de transporte, problemas alfandegários e de aduana, infraestrutura, tudo isso joga o Brasil numa posição muito ruim no ranking mundial. Claro que a gente sabe das dimensões continentais, né, mas a gente está avaliando para além disso, né? A gente está avaliando de como é que se dá esse processo de negociar com o Brasil e como é que esses produtos, né, essas negociações, como é que isso chega então para esses empresários. Nos vídeos eu falo um pouquinho da dinâmica dessas cadeias. Eu falei um pouquinho na nossa aula, né, como as cadeias elas são diversas, né, e como os problemas, se a gente estiver analisando uma simples cadeia, por exemplo, de laticínios, né, e um exemplo geral aí só para mostrar um pouquinho como essa dinâmica é difícil de ser gerida, né? Por isso a importância da logística em qualquer época, né? Em qualquer momento da história, e hoje ainda mais importante, né? Vejam o tamanho, o intermeio, se vocês viram aquele videozinho lá da garrafa, né? Do engarrafamento lá da água, vocês entendem o desafio que é fazer a gestão de uma cadeia de suprimentos. Então, com esse exemplo aqui, para uma simples fábrica de laticínio, além, claro, de toda a produção leiteira, que é o bem maior ali, né, da produção de uma linha lá de lácteos, a gente tem todos os segmentos que são todas as outras indústrias, todas as outras áreas que a gente tem que negociar para conseguir um produto de melhor qualidade, chegar de maneira a um custo, né, de mercado para esse mercado consumidor. Então aí também fica mais um vídeo para a gente frisar esses conceitos e falando um pouquinho nesse vídeo que vocês vão ver, esse segundo vídeo aqui da aula, desse módulo 1, para frisar também os conceitos, sair um pouquinho, né, dessa coisa da agricultura e ver um mercado atacadista. Nesse vídeo eu falo um pouco desse atacadista aqui, o atacadista Martins,
que fica em Minas, né? Ele tem um CD de distribuição em Minas, é bem interessante, né? Então, esse vídeo vem bem mostrar a busca da eficiência, o que esse segmento fez para ficar mais assertivo no seu negócio, o quão importante foi olhar para a cadeia de suprimentos e aprimorar a gestão da cadeia de suprimentos. Tanto o grupo Walmart como esse atacadista Martins, eles investiram pesadamente na gestão da cadeia de suprimentos. No grupo Walmart, por exemplo, ele investiu muito, né, em TI para fazer o quê? O controle de estoque de vendas, né? Ele investiu em distribuição própria, né? Isso foi nas lojas nos Estados Unidos. Então, o transporte próprio, né, melhorou muito, reduziu o custo e conseguiu tornar a sua cadeia mais ágil, né? Ele estabeleceu relacionamentos de longo prazo com os fornecedores, então isso também, ele conseguiu adquirir produtos, né? As mesmas linhas de produtos a um preço menor e ele conseguiu repassar isso. Então, foi algumas estratégias de sucesso desse grupo, principalmente nos Estados Unidos, né? Talvez no Brasil nem tanto, mas lá ele focou nas estratégias logísticas, nesses 3 elementos aí, e a partir disso ele conseguiu se estabelecer enquanto uma forte rede de atacado e varejo também, né? De varejo. E aí o atacadista Martins também, que é um grande atacadista de produtos diversos, né? De diversas linhas de produtos, de alimento, de limpeza, de higiene pessoal, enfim, né? Distribui para o Brasil inteiro. Então, o que o vídeo também ajuda a mostrar isso? O que ele fez? Porque hoje o atacadista Martins é um atacadista de sucesso, porque ele investiu em logística, investiu num estoque centralizado dos seus produtos, então ele tem um CD de distribuição lá em Uberlândia. Para quem mora em São Paulo, várias empresas também estabeleceram seus centros de distribuição ao longo aí, por exemplo, da Rodovia Bandeirantes. Então aqui a gente tem o CD do Magazine Luiza. Então essas estratégias de onde deixar o seu centro de distribuição é um elemento importante. Tem uma foto aí no canto direito do centro de distribuição do grupo Martins, né, atacadistas Martins. Pão de Açúcar também tem um centro de distribuição ali na Anhanguera, mais perto de São Paulo. Vejam qual que é a estratégia dessas empresas, né? Dessas redes de varejo, né? E no caso do Martins de atacado. Ficar perto de grandes centros urbanos, da onde eles conseguem abastecer melhor todas as suas unidades, né? Vejam o Grupo Pão de Açúcar, vejam o Magazine Luiza. Então, ficaram em pontos estratégicos para abastecer toda a sua rede e o atacadista Martins também fez isso, centralizou em um ponto ótimo para ele, em função do volume de vendas, porque o atacadista Martins, ele não tem só São Paulo e Minas como principais clientes, eles mandam para o Brasil inteiro. Então, o CD de Uberlândia foi essencial para isso. Ele também, vejam, assim como o grupo Walmart, ele também investiu em frota própria, tá? Para poder fazer a gestão do transporte de maneira mais eficiente, tá? E uso intensivo em TI. Lá no vídeo vocês conseguem perceber o uso de diferentes tecnologias, tá? Eu preciso que vocês vejam esse vídeo, né, esse segundo vídeo, para fixar bem o uso de TI em diferentes pontos de uma cadeia de suprimentos, tá? Eu falo muito dos problemas, vou falar de muitos problemas ao longo da disciplina, mas estamos num apagão. Isso é um pouco do meu capítulo de livro que eu escrevi,
uma provocação ao uso desse termo, porque esse termo também passou a ser usado indiscriminadamente. A gente tem um problema? Sim, temos um problema. A discussão deveria ser: a que custo vendemos nossos produtos? A que custo exportamos nossos produtos? E, olhando do ponto de vista do mercado doméstico, se a gente tivesse uma rede mais eficiente, né, do ponto de vista logístico, nós, consumidores, estaríamos, né, consumindo a um preço mais baixo. Falando agora em pandemia, né, não sei se vocês têm acompanhado a evolução dos preços dos alimentos, a gente está chegando a níveis absurdos aí. Vocês talvez não tenham vivido essa época aí de superinflação, mas eu cresci com isso, né, na minha infância, na década de 80, enfim, o período de superinflação, remarcação de preço, e é o que a gente está começando a viver de novo, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque as questões de transporte e logística cada vez mais evidentes e pressionando mais os diferentes setores da economia. E são em momentos de crise, né, em momentos como esse, que pequenas inovações fazem diferença. Isso aqui é datado, né, é mais antigo, essas iniciativas, mas aqui o que eu estou querendo chamar a atenção é para algumas pequenas mudanças. Isso aqui é uma foto lá do Porto de Santos, tá? Não sei, em outros momentos da disciplina eu levava os alunos até o Porto de Santos para fazer uma visita técnica, mas não vai ser dessa vez. Mas de qualquer forma, lá no Porto de Santos, quando você chega na Baixada, né, você tem lá todos os terminais ali né, os terminais portuários ali, e chegam os caminhões, né, para descarregar ou para pegar container, chega lá caminhão graneleiro, enfim, com uma infinidade de produtos. E antes era uma bagunça, eles ficavam todos... a gente tem uma malha férrea também no porto, né? Chega os trens ali para descarregar, né? E era um problema porque, vejam, não tinha nenhuma divisória entre a linha férrea, tá? E a rodovia, né, por onde chegavam os caminhões. E aí uma pequena iniciativa ali, né, do próprio porto, né, foi a criação, colocou umas tartarugas, né, ali do lado da linha férrea. Então os caminhões não puderam mais, né, ficar em cima da linha férrea, e os vagões podem transitar livremente, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma locomotiva aqui, né? Não sei se dá para ver, talvez vocês estejam vendo melhor aí. Mas são pequenas iniciativas, né? Então, alguém lá da cadeia de suprimentos avaliou, né? Óbvio que foi alguém da logística, alguém da operação que está lá no dia a dia da operação e falou: bom, se a gente colocar umas tartarugas aqui, ó, eu peço, né? Então, vejam, a gente pode melhorar muito a eficiência logística com pequenas iniciativas e até grandes iniciativas. Isso aqui também já é mais essa atividade, essa rota de transporte já é mais antiga, mas vejam, a gente, claro, né, iniciativas de algumas empresas em se estabelecer em outras regiões. Então é possível, né, promover o transporte hidroviário ali pela região norte do país. A gente consegue fazer movimentação de grandes navios graneleiros, como é esse caso aqui, navio Panamax ali no terminal hidroviário de Taquatiara, mas aí, claro, eu preciso investir, né? Então, esse é um investimento também de empresas privadas, em parceria, claro, com as esferas estaduais ali, né? Quando a gente pensa em logística, pensando em transporte e armazenagem, sim, é preciso investimento. Sim, são investimentos que devem ser conduzidos pelo Estado, né? Podem sim ser feitos em parceria com a iniciativa privada, mas quem tem que planejar
e fazer parte desses investimentos é o Estado, buscar parceiros, sim, o Estado tem que buscar parceiros, mas quem tem que planejar esses projetos é o Ministério dos Transportes, que deixou de planejar, quer dizer, hoje é uma piada qualquer, não existe nenhum planejamento, e a grande falha de tudo isso, né, porque o sistema de transporte, se você não planeja, se você não investe, se você não finaliza os projetos, eles se deterioram muito rapidamente, tá? Então demora para você concluir um projeto, seja ele de rodovia, de ferrovia, né, de melhorar a navegabilidade, né, das hidrovias, investir em terminais portuários, né, melhorar a eficiência, investir também nos terminais portuários, enfim, né? Mas se você não reinveste, se você não está em cima o tempo todo desses projetos, né, ou melhorando ou reinvestindo, você tem que manter a qualidade das vias. Então, sim, sempre vai ter uma despesa. Se essas parcerias também não são restabelecidas, isso se perde muito tempo, né? Se perde em pouco tempo, né? Então, acho que a pandemia também vai ser um problema, porque tudo vai ser explicado agora pela pandemia, né? Mas, enfim, a gente não tem recursos para compra de vacinas, né? Mas o governo federal vai dizer que todos os recursos foram para essa área. Mas a gente também não teve, né, investimento em outras áreas, né? Enfim, nós tivemos programas importantes, independente, né, de partidos e de governos. O investimento tem que acontecer, a gente teve algumas ações e essas ações precisam ser retomadas, tá? Porque sim, você constrói uma ferrovia, você vai continuar tendo que ter despesas por aquela rodovia, seja para manter a qualidade da pavimentação, trechos que precisam ser duplicados, enfim, as ações precisam ser contínuas. Agora é só um recado, né? Que sim, os investimentos em transporte, os projetos, eles são morosos, mas eles precisam acontecer. Claro, a discussão não tem que ser estamos num apagão logístico, mas a que custo os nossos produtos chegam para o consumidor final e como é que o Estado também tem um papel preponderante na definição das ações importantes para garantir a eficiência das diferentes cadeias produtivas, dentre elas cadeias agrícolas. E nos vemos então na próxima aula com o módulo 2.